Sim, pode iniciar. Bom, só confirme se estão vendo a tela, por favor. Sim. Tô vendo sim. Então, beleza. Boa noite a todos. Hoje vamos estar dando início à terceira e última aula desse módulo de redação técnica. E, a princípio, eu gostaria de perguntar se tem alguma dúvida a respeito da apostila. Bom, se não tiver, vamos à sequência. Ao final da aula também podemos estar tirando quaisquer dúvidas que tiver da apostila. Lembrando que a aula de hoje, aqui no caso, é mais para complementar o estudo que já tem da apostila, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho de regras de linguagem, né? O que seria isso, né? As regras de linguagem, elas orientam o uso adequado da língua portuguesa em contextos formais e técnicos, né? Por exemplo, na redação técnica, a clareza, a objetividade e a correção gramatical são fundamentais para uma comunicação eficiente e demonstração daquilo que você realmente quer dizer, certo? Bom, falando um pouquinho mais, entrando nas regras de linguagem, vamos falar um pouquinho sobre linguagens formais e informais. A linguagem formal ela é utilizada em ambientes profissionais, acadêmicos e também administrativos. Já a informal já é usada no cotidiano e em conversas pessoais. Na redação técnica, sempre temos que optar pela linguagem formal, porque é algo que queremos demonstrar geralmente para profissionais, né, que no meio industrial ou de setores privados, né, e também, de certa forma, quando for entrar na área acadêmica, para desenvolvimento de artigos científicos também. Então, quais são as características da linguagem formal, né? Ela apresenta, no caso, um vocabulário rico e preciso, ela possui ausência de gírias, né? Ela possui também uma estrutura sintática correta, e também possui uso adequado na norma culta e clareza e objetividade, sempre demonstrando, de certa forma, aquilo que você quer mostrar com aquele seu desenvolvimento. Um grande exemplo disso, por exemplo, na escrita de um artigo científico, né? O intuito de um artigo científico é você demonstrar o que você conseguiu desenvolver naquela sua pesquisa, né? Então, sempre nós temos que ter uma clareza e objetividade, porque o intuito é, além de demonstrar, é, que a outra pessoa que está lendo, de certa forma, se ela tiver interesse, ela consiga repetir aquilo no seu ambiente de trabalho ou, em caso, em outro tipo de, de, de eu, eu quero dizer, outro tipo de desenvolvimento, né? Tipo, vamos supor que também esteja no meio acadêmico e ele quer, talvez, fazer uma otimização daquele processo que você fez. Então, tem que ser claro para que aquela pessoa possa ler e entender isso aí, beleza? O que que nós devemos evitar em uma redação técnica, né? Principalmente, nós evitamos gírias e expressões coloquiais, né? Ambiguidade e duplo sentido, excesso de adjetivos, frases longas e confusas, repetições desnecessárias. Então, para que nós é, ob, desculpa, obtemos, né, uma redação técnica cujo as características delas são aceitáveis, são assim, nos padrões do nosso cotidiano, então teremos que utilizar essas cinco, é, temos que evitar essas cinco alternativas que eu apresento aqui para vocês, beleza? Então,
Vamos falar um pouquinho também sobre uso adequado dos pronomes de tratamento, né? Os pronomes de tratamento, pessoal, demonstram respeito e hierarquia, né? Eles devem ser usados corretamente conforme o cargo ou função da pessoa. No caso, é, existem várias formas de nós, um minutinho, de nós falar com as pessoas. Tanto que vamos supor que você esteja em um cargo que é de liderança, porém você também tem uma pessoa que fica acima de você. Quando você for conversar com o seu gestor, vai ser de uma forma, e quando você for conversar com o seu comandado, vai ser de outra forma. Então, é, temos que se atentar a essas formas que devemos conversar, porque assim como a gente conversa com o nosso gestor, não é a mesma coisa que a gente vai conversar com o nosso comandado, beleza? Bom, quais são os principais pronomes de tratamento, né? Os principais pronomes são os mais comuns, no caso, né? Vossa Excelência, que são para autoridades dos três poderes, né? Vossa Senhoria, que seria autoridades de nível médio. Vossa Magnificência, que são reitores de universidade, por exemplo. Vossa Reverendi... Reverendíssimo, que seria para religiosos de alta patente, e também a Vossa Santidade, que seria adequado para o Papa. Beleza? Esse aqui é só um exemplo que eu trago para vocês. Qual que é a diferença, então, entre vossa e sua? Então, nós devemos usar vossa quando falar diretamente à pessoa, ou seja, Vossa Excelência está convidada. E no caso para sua, nós devemos usar quando falar sobre ela. Sua Excelência participou da reunião. Ou seja, simplificando a diferença entre as duas, vossa é quando nós estamos falando com a pessoa em si, e a sua quando a gente vai falar daquela pessoa, beleza? Continuando. Exemplos de uso correto. Qual que é o errado? No caso, Sua Senhoria deve comparecer à reunião. E o certo seria como? Vossa Senhoria deve comparecer à reunião. Por que, que tem essa diferença, né? Porque essa frase que eu citei como exemplo, ela está se referindo que a pessoa está falando com a outra, beleza? Se não fosse o sentido que nós não tivemos falando com a pessoa presencialmente, seria no quê? Sua. Mas no caso aqui, não. Nós estávamos falando com ela em primeira pessoa e presencialmente, então, teria que ser Vossa Senhoria, beleza? Continuando. Quais, então, os tratamentos em correspondências, por exemplo, né? No caso, pessoal, ao iniciar uma carta formal, por exemplo, qual que é o mais correto de nós referirmos dentro dessa carta, né? Por exemplo, seria Excelentíssimo Senhor Ministro ou, por exemplo, Senhor Diretor. E no corpo do texto, nós temos que manter, né, o mesmo tratamento. Ou seja, se no corpo da carta nós escrevemos senhor ou senhor ministro, por exemplo, excelentíssimo senhor ministro, ou senhor diretor, fora da carta para ser enviado, também tem que ser da mesma forma. Ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre colocação pronomial. O que, que seria isso, né? A colocação pronomial, pessoal, trata de posição do pronome oblíquo em relação ao verbo. No caso, há três posições possíveis que existem, né? Que são a próclise, a ênclise e a mesóclise. Beleza? No caso da próclise, o que, que seria isso, né?
A próclise, pessoal, é um pronome que vem antes do verbo. Exemplo, não me lembro disso. No caso, é usado quando há palavras atrativas, como pronomes relativos, advérbios e negativas também. Já ênclise é um pronome que vem após o verbo, beleza? Qual que é o exemplo de uma ênclise? Entregar-me-ei ao trabalho. No caso, é comum em um início de frase ou após o verbo do infinitivo e no gerúndio também. Já a mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo, né? Exemplo disso é dar-me-ei por satisfeito. E nesse caso é usado com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito também. Beleza? Dicas então de colocação pronomial. Uma grande dica seria nunca inicie a frase com ênclise, evite também a mesóclise em textos simples, ou seja, coloque ele em textos que tenham um grau de dificuldade um pouco superior. Use também a próclise quando houver palavra atrativa, beleza? Bom, sobre concordância, o que seria isso? A concordância, pessoal, ela assegura a harmonia entre as palavras da frase, né? E divide-se em concordância nominal e verbal. E o que seria isso? Vamos ver agora. Concordância nominal. Ela ocorre entre o substantivo e os seus determinantes, no caso, artigos, adjetivos, pronomes e numerais também. Um exemplo disso seria as meninas estudiosas chegaram cedo. Esse, no caso, seria um exemplo de concordância nominal. Beleza? Dando sequência, o que seria então uma concordância verbal? No caso da concordância verbal, o verbo deve concordar com o sujeito em número de. Em número, desculpa, deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Um exemplo disso seria o quê? Os alunos estudaram muito, que seria, no caso, um sujeito do plural e um verbo do plural. Beleza? Dando sequência, casos especiais de uma concordância verbal. O primeiro caso que eu trago de exemplo para vocês, que é algo especial que vocês utilizariam de forma diferente ele, seria o seguinte: sujeito do composto antes do verbo, que seria o verbo no plural. O segundo caso seria o sujeito do composto depois do verbo, que seria o verbo que pode ficar no singular. E o terceiro caso seria expressões partitivas, que seria o verbo que pode concordar com o todo ou parte desse todo, beleza? Bom, concordância em expressões de tratamento. Como que funciona isso? Apesar de se referir a uma pessoa, o pronome de tratamento ela exige um verbo na terceira pessoa. O que seria isso? Exemplo. É, Exemplo. Vossa Excelência está enganado. Esse seria um exemplo, né, de concordâncias em expressões de tratamento. Bom, visto sobre expressões, concordância verbal, concordância nominal, vamos partir um pouquinho para falar sobre ortografia, né? O que seria, pessoal, ortografia? Ortografia é o conjunto de regras que orienta a escrita correta das palavras. E, no caso, ela é fundamental para dominar as regras de acordo com a ortografia, né? E cada país vai ter a sua, né? Cada país tem suas regras, igual nós seguimos as nossas aqui no Brasil, e diferente, mas apesar de ser português, por exemplo, diferencia também de português que é aplicado, por exemplo, em Portugal ou Angola, por exemplo. Bom, quais são as regras de linguagem, né?
No caso, as regras de linguagem, elas orientam o uso adequado da língua portuguesa em contextos formais e técnicos, por exemplo. Na redação técnica, a clareza, a objetividade e a correção gramatical, elas são fundamentais para uma comunicação eficiente também. Sem essas regras de linguagem, é impossível que nós conseguimos transmitir aquela clareza e objetividade que eu citei para vocês agora há pouco para a elaboração de um relatório técnico, de um artigo científico, entre outras funções que também temos que ser desenvolvidos. Bom, então, sobre, no caso, figuras de linguagem, existem a formal e a informal. No caso, a linguagem formal, pessoal, é utilizada em ambientes profissionais, acadêmicos e administrativos também. A informal é usada no cotidiano e em conversas pessoais também. Na redação técnica, por exemplo, sempre nós temos que optar pela linguagem formal para trazer a maior clareza possível. Bom, quais são as características de uma linguagem formal, então? Né? As características, elas contemplam um vocabulário rico e preciso, a ausência de gírias, estrutura sintática correta, uso adequado da forma culta, clareza e objetividade, beleza? O que nós devemos evitar, então, em uma redação técnica a respeito, por exemplo, de uma figura de linguagem, né? Gírias e expressões coloquiais, ambiguidade e duplo sentido, excesso de adjetivos, frases longas e confusas e repetições desnecessárias. Então, uso adequado dos pronomes de tratamento. Como que funciona isso? Os pronomes de tratamento, eles demonstram respeito e hierarquia, e eles devem ser usados corretamente conforme o cargo e função da pessoa também, beleza? Isso aqui eu já passei. Bom, aqui se repetiu, desculpa. Aqui se repetiu, só um minutinho. Bom, aqui. Bom, então, continuando, sujeito simples e composto. É a próxima parte que eu tenho que mostrar aqui para vocês, né, que eu trouxe aqui para vocês. O que seria um sujeito simples? Um sujeito simples, o verbo concorda diretamente. Já um sujeito composto, o verbo normalmente vai para o plural, beleza? Um exemplo disso seria o engenheiro e o estagiário revisaram o relatório, beleza? Sujeito composto posposto. Né? O que seria isso? Quando o sujeito composto vem depois do verbo, pode haver duas concordâncias. Isso que significa, né? E qual que seria o exemplo disso, né? Compareceram o diretor e o gerente. Outra, no caso, uma concordância atrativa, alterando um pouco essa frase, seria como? Compareceu o diretor e o gerente, beleza? Concordância com expressões partitivas. O que seria isso, né? A maioria dos técnicos aprovou o projeto. No caso, o verbo pode concordar com o núcleo. No caso, entre aspas, né, a maioria. Ou com o complemento, que seria, no caso, os técnicos. Né? Ambas as formas são aceitas, que seria, no caso, a maioria aprovou ou a maioria aprovaram. Beleza?
concordância com porcentagens. O que seria isso, né? 50% dos alunos participaram. Outro caso que explica isso também é 1% da população votou. A concordância, no caso, depende do número e da ideia predominante. O que isso nos mostra, né? Que é simplesmente demonstrar no seu texto é, o dado que você obteve. Por exemplo, vamos supor que você, no curso técnico da Politécnica, foi fazer uma votação para fazer uma visita técnica em sala de aula. Nessa sala de aula, vamos considerar que tinha 20 alunos, por exemplo, e desses 20 alunos, vamos considerar que 50% votou que sim para essa visita técnica e 50% votou que não. Então, como que você demonstraria isso, né? É apenas um exemplo que seria escrito que 50 obtivemos em uma votação para uma visita técnica em uma sala de aula da turma, por exemplo, que 14, que 50% optaram em sim e 50% optaram em não. É mais ou menos isso, a concordância por porcentagem. E daí o resultado que foi decidido depois fiquem a ver, beleza? Concordância com o sujeito coletivo. O que seria isso, né? O verbo concorda com o coletivo no singular, né? E qual, quais seriam o exemplo disso, né? O grupo decidiu adiar o evento. Caso se destaque a ideia de pluralidade, seria como o grupo decidiram entre si, que no caso apresenta aqui uma linguagem informal e evite um texto, no caso, técnico. Foi dessa forma que foi citado esse exemplo, né? Bom, expressões com haver e fazer. O que seria isso, né? O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, sendo ele, no caso, sempre no singular, né? No caso, um exemplo disso seria: havia muitos relatórios. Já o verbo fazer, indicando tempo ou fenômeno natural, também é impessoal. E como que seria um
Isso. Agora voltou. Tá me ouvindo? Não, não, eu tô trabalhando. Aí, Tá me ouvindo? Oi? Boa noite. dá pra falar com uma coisa, né? Oi, tá me ouvindo agora? Acho que eu vi. Tá me ouvindo?
Agora sim. Ah, beleza. Eu acho que é porque meu fone aqui mudou do computador pro celular. Tranquilo. Agora, Tá beleza, vou continuar então. bom. Bom, consegue ver a tela? Oi. Beleza. Vamos lá. Voltando um pouquinho aqui para trás. Não sei, recorde se parou por aqui que tinha travado, mas vamos lá. Voltei aqui. Você se recorda? Foi mais ou menos aí mesmo. Não, então, beleza. Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre sujeito simples e composto. O que, que seria isso? Sujeito simples, no caso, o verbo concorda diretamente. Já o sujeito composto, o verbo normalmente vai para o plural, né? Um exemplo disso seria o quê? O engenheiro e o estagiário revisaram o relatório. Então, o que, que seria, no caso, um sujeito composto posposto? Quando o sujeito do composto vem depois do verbo, ele pode haver duas concordâncias. É isso que significa. Um exemplo disso, por exemplo, compareceram o diretor e o gerente. Outro exemplo é compareceu o diretor e o gerente. Isso, no caso, a gente já tem uma concordância atrativa, beleza? Dando sequência. Concordância com expressões partitivas. O que, que seria? A maioria dos técnicos, no caso, aprovou, desculpa, no caso a frase correta se pronunciaria, a maioria dos técnicos aprovou o projeto. No caso aqui, pessoal, o verbo pode concordar com o núcleo, no caso seria a maioria, o núcleo, né? Ou com o complemento, que seria os técnicos, né? Ambas as formas são aceitas. No caso, a maioria aprovou e no caso, a maioria aprovaram. No caso, as duas formas aqui também estão corretas, beleza? Concordância com porcentagens. O que seria? 50% dos alunos participaram. Ou, também outro exemplo seria 1% da população votou. A concordância depende do caso do número e da ideia predominante. Que seria isso aqui, na verdade? É simplesmente quando você vai elaborar seu relatório técnico, ou, por exemplo, algum artigo, ou algo nesse sentido, você informar a porcentagem do que está acontecendo, para demonstrar a maior clareza e objetividade possível, igual eu tinha citado anteriormente. Exemplo. Vamos supor que vocês deveriam fazer uma visita técnica. Então, vamos considerar que a turma Q14 teve que fazer uma votação para aceitação dessa visita técnica, onde 51% optaram em sim e vão colocar 49% que não, para fechar os 100%, claro. Nesse caso, como que vocês vão informar isso? Na turma Q14, a votação que foi obtida, por exemplo, né, foi de 51% para votos em sim e 49% em votos em não. Ou seja, a resposta para a visita será sim. Então, será feita a visita técnica. É algo nesse sentido, beleza? Tentar sempre informar com a maior clareza possível. Concordância com o sujeito coletivo. No caso, o verbo concorda com o coletivo no singular. Isso seria o quê? O grupo decidiu adiar o evento. No caso, pessoal, no caso, se destaque a ideia de pluralidade, seria da seguinte forma: o grupo decidiram entre si. E seria uma linguagem formal, que no caso temos que evitar num texto técnico. Bom, expressões no caso com haver e fazer. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, sempre no singular. Então, um exemplo disso seria
havia muitos relatórios. Já o verbo fazer indica, no caso, tempo ou fenômeno natural, que também pode ser impessoal, beleza? E um exemplo disso, do verbo fazer, seria: faz 2 anos que iniciou o projeto. Verbo concordando com expressões numéricas. O que seria isso? É mais ou menos o mesmo sentido que nós vimos no, no concordância de percentual, né? Que seria um exemplo disso: mais de um aluno compareceu e mais de 2 alunos compareceram. A única tensão que nós temos que ter aqui é que o numeral um no singular, ele mantém o verbo no singular, beleza? Mas fora isso, é simplesmente nós falarmos, por exemplo, 2 alunos foram buscar sorvete, por exemplo, beleza? Dica de revisão gramatical. Qual que é a grande dica? Qual que é a grande sacada que podemos falar no caso, né? No caso, leia sempre o texto em voz alta. Por que que nós temos que ler esse texto em voz alta, né? O ouvido ele percebe rapidamente as falhas de concordância que passam despercebidas. Já na leitura, por exemplo, silenciosa, a gente não consegue ver isso aí. O que eu até recomendo, que eu faço, né, no caso, eu leio umas 3 vezes em voz alta para ver as possíveis correções que eu posso fazer, os pontos de melhoria, né? No entanto, ainda, eu espero um dia, por exemplo, vou lá, releio aquele texto novamente para ver se eu posso fazer algum tipo de correção ainda. E eu vou garantir para vocês que sempre vai ter algo que dá para melhorar. Bom, ortografia e acordo ortográfico. O que seria isso? Ortografia, no caso, eu já expliquei um pouquinho para trás para vocês, mas com acordo ortográfico ainda não. Mas vamos lá. A ortografia, no caso, é um conjunto de regras que ela orienta a escrita correta das palavras. Beleza. Já o novo acordo ortográfico da língua portuguesa padroniza o uso do hífen, acentuação e alfabeto nos países lusófonos, né? Simplesmente, o que eu quero dizer aqui? Que cada país tem o seu acordo ortográfico. Por exemplo, o português que nós utilizamos aqui no Brasil não é o mesmo que tem lá em Portugal, né? Então, vai ter diferenças de certa forma, e até mesmo, por exemplo, na Angola, né? Que também utiliza português. Bom, mudanças principais no acordo ortográfico. Qual foram as grandes mudanças, né? Foram a inclusão das letras K, W e Y no alfabeto, né? O fim do trema, né? Que, por exemplo, linguiça, tranquilo, tinha o trema, agora não tem mais, né? Aqueles 2 pontinhos, né? Que ficavam em cima das letras, né? Simplificação no uso do hífen, né? Tivemos essa mudança também. Mudança na acentuação de tons abertos, que seria, por exemplo, ideias, jiboia, algo nesse sentido, né? Bom, sobre o uso do hífen, né? O que seria isso hoje em dia? Usa-se hífen em palavras compostas com prefixos terminados em vogal, seguindo de palavras iniciadas pela mesma vogal. Exemplo, micro-ondas, anti-inflamatórios, é mais nesse sentido, viu, pessoal? Não se usa também quando as vogais são diferentes. Exemplo, autor, escola, coautor. Nesse caso, já não possui hífen. Essas foram algumas das mudanças para a utilização do hífen. Acentuação gráfica. Como que funciona a acentuação gráfica? Mantém-se o acento diferencial em palavras como pode, que está no pretérito, e pode no presente. Beleza? Também deixou de existir em para, que no caso seria um verbo, e parar, que é o verbo parar. Beleza? Ditongos abertos, que seria ei e oi, por exemplo, perderam o acento nas palavras paroxítonas, que seria também, no caso, ideia, heróico, nesse sentido. Erros ortográficos mais comuns, né? O que seria? O que nós teríamos com isso, né?
seria, por exemplo, a nível D, que no caso é incorreto em textos técnicos, né? E devemos, no caso, para isso, substituir por em nível D. No caso também temos afim, que devemos substituir por afim, né? Que tem diferenças no significado também. Por exemplo, quando queremos falar sobre semelhante, é afim de, por exemplo, e quando é um propósito, é a fim separado, né? Exemplo, estamos a fim de resolver o problema, que temos o propósito de resolver aquele problema. Agora, quando for algo que for no sentido para nós mostrarmos a semelhança de algum objeto ou de algo, seria já a fim junto. Fechos em comunicações oficiais. O que seria isso? O fecho, pessoal, ele encerra a mensagem com cortesia e formalidade. Ele deve estar de acordo com o grau de hierarquia e a proximidade entre o remetente e o destinatário. Quais são os principais tipos de fecho, né? Nós temos atenciosamente, que no uso geral é hierarquia inferior para superior, não muda para de graus, né? Podemos dizer. Respeitosamente, que é o uso subordinado para a sua autoridade, e cordialmente, que é o uso entre pessoas do mesmo nível. Por exemplo, quando vai ser escrito, por exemplo, um e-mail, né? Geralmente, ao final desse corpo desse e-mail, colocamos atenciosamente, né? Mas podemos também colocar respeitosamente, cordialmente. Puxa, só um minuto. Bom, continuando. Não. Mas podemos optar por outras formas, por exemplo, que seria, ao invés de atenciosamente, respeitosamente. Só um minuto só. Só um minutinho. Wilson, boa noite. Vou te pedir um grande favor. Tá bonzão mesmo. Entra no seu diário, da Q17, e veja quais são os alunos que foram remanejados. Beleza. Desculpem aí, pessoal, interromper. Mas, enfim, todos os e-mails, geralmente, colocamos ao final do corpo atenciosamente, mas podemos também utilizar de outras formas, como respeitosamente, cordialmente, entre outras também existentes, mas eu cito aqui para vocês as mais comuns de serem utilizadas, né? Eu mesmo, por exemplo, costumo utilizar todo o final do meu corpo, por exemplo, de e-mail atenciosamente aqui no Brasil. E, por exemplo, se vocês forem escrever algo em inglês, né, best regards, algo nesse sentido, beleza? Exemplos práticos de um fecho, por exemplo, colocando atenciosamente, assinatura, e coloca, por exemplo, seu nome, por exemplo, aqui, João Martins Rocha, no caso, até o mesmo sobrenome mesmo, meu, né, mas só para citar alguma coisa, coordenador de laboratório, mas assim, é dessa forma que funciona, para vocês colocarem ao final de um e-mail, né? Identificação do signatário. O que seria isso no caso? Deve conter nome completo, cargo e, se necessário, por exemplo, matrícula ou departamento. Essa padronização ela facilita a comunicação e evita, por exemplo, também ambiguidades, beleza? Isso geralmente é muito utilizado, pessoal, em empresas, né? Quando já coloca seu nome completo, coloca o cargo de vocês, geralmente já fazem a própria assinatura de vocês quando vocês ingressam em algum tipo de empresa, né? E precisam de algum e-mail corporativo. Bom, dando sequência, elementos do fecho e assinatura. Como que funciona? Os elementos para você fechar, no caso, um corpo de e-mail, deve conter, por exemplo, um nome completo, cargo ou função, departamento ou instituição, no caso, e local e data, quando aplicável.
Desculpa aí, pessoal. Nesse caso, pessoal, geralmente as empresas hoje em dia já entrega tudo pronto para vocês isso aí. Já tem o corpo de TI que já tem as assinaturas prontas, né? Só organiza conforme for entrando, coloca o cargo de vocês. Se vamos supor que houver uma mudança de cargo, já organiza isso também para vocês, beleza? Bom, funções da linguagem e, no caso, introdução. O que seria? A linguagem ela possui diversas funções de acordo com a interação comunicativa. No caso, nós conhecê-las ajuda, no caso, a adaptar o texto ao público e ao objetivo também. Então, vamos falar um pouquinho sobre função referencial ou informativa. O que seria, né? Desculpa. Centrada, no caso, no conteúdo da mensagem, né? Utilizado em relatórios, notícias e textos técnicos também. E um exemplo disso seria, por exemplo, o experimento foi realizado em temperatura ambiente. Bom, função emotiva ou expressiva. O que seria, né? Ela é centrada no emissor, né? Expressa sentimentos e opiniões. Um exemplo disso seria: estou satisfeito com o resultado. No caso, deve ser evitado em redações técnicas, pois ela quebra o impessoalismo, né? Porque o intuito de uma redação técnica é você demonstrar algo claro e objetivo. Aqui nós estaríamos demonstrando um sentimento nosso, certo? Então, isso deve ser evitado em redações técnicas, beleza? Artigos científicos também. Função conativa ou, no caso, apelativa. Ela é centrada no receptor, ela visa persuadir, orientar ou solicitar ação. Exemplo disso seria: envie o relatório até sexta-feira. Beleza? Quando a gente recebe essa mensagem é porque o trem tá feio, né? Porque o prazo máximo é sexta-feira, então tem que correr, né? E, inclusive, sexta-feira é amanhã, né? Bora lá. Função fática. O que seria isso? Ela é centrada no canal de comunicação. Ela serve para iniciar, prolongar ou encerrar o contato. Exemplo disso seria: alô? Entendido. Certo. Beleza? Seria mais esse sentido. Por exemplo, quando você atende o telefone, fala alô, prolongar, por exemplo, ou encerrar um contato, fala tchau, né? Prolongar, você está certo disso? Você acha que tem como fazer algo diferente? Você está brincando? Aí espera a pessoa continuar aí falando, né? Mas enfim, continuando. Função metalinguística. Metalinguística, desculpa. Desculpa, às vezes minha língua é um pouquinho presa, viu? Bom, o que seria? Ocorre quando o código explica ele mesmo. Exemplo, a palavra técnico vem do grego techne, que significa arte, comum em dicionários e gramáticas, viu, pessoal? Essa é a função metalinguística. Função poética, ela é centrada na forma da mensagem, né? Usa recursos estéticos, como, por exemplo, rimas e figuras de linguagem, né? Mais presente em textos literários e raramente são utilizados, nesse caso, em redação técnica. Eu vou ser sincero com vocês. Em redação técnica, em artigos científicos, por exemplo, eu nunca vi isso sendo utilizado a função poética, beleza? E aconselho também nunca utilizar. Pode ser utilizado? Pode, mas aconselho nunca. A não ser que você precisa, podemos se dizer assim, uma palavra mais bonita. Pensei numa palavra aqui um pouquinho ruim aqui, mas assim, enfim, você precisa encher um pouquinho mais de texto, né? Mas ou citar uma referência que seria algo mais útil para uma função poética, né? Mas fora isso eu nunca vi sendo utilizado e aconselho também não utilizar, beleza? Aplicações das funções da linguagem. O que seria, né? Um texto ele pode ter mais de uma função predominante. Exemplo, em relatórios,
A função é referencial, né? Você referenciar algo. Em manuais de instrução, função conativa. Em anúncios institucionais, já ocorre função poética, mas apelativa, né? Para demonstrar aquele, por exemplo, aquele produto, a sua empresa, por exemplo, né? Dica prática para funções da linguagem. Sempre pergunte: qual o objetivo do meu texto? Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai desenvolver algum texto, fazer a escrita do seu texto, né? Qual o objetivo do meu texto? O que eu quero escrever aqui? O que eu tenho que escrever aqui? É isso, beleza? E no caso, a resposta define qual função deve prevalecer e estruturar sua mensagem. Ou seja, depois que você fazer, eu quero escrever dessa forma o meu texto. Então eu vou escrever com essa figura de linguagem. Beleza? Desculpa aí. Textos literários, expressivos e revisão técnica. Nessa etapa, pessoal, nós compreendemos o papel da linguagem estética, as diferenças entre os textos técnicos e literários e as boas práticas da revisão e padronização da escrita. Então, um resumão de tudo que nós vimos até agora seria isso, né? Nós podemos, no caso, ver um pouquinho do papel da linguagem estética, né? Como montar nosso texto, o que nós temos que pensar para montar esse texto, diferença entre textos técnicos e literários, né? Tem uma grande diferença. Acredito nós que somos químicos, vocês que estão formando para químico, que também, de certa forma, é químico também, vai utilizar mais dessa forma de textos técnicos, né? E também as boas práticas para nós revisarmos, né? Que é parar, pensar, ler em voz alta umas 3 vezes, espera um dia, lê de novo, que sempre vamos ter algo a melhorar. E também a padronização da nossa escrita, né? É o que vimos até o momento, beleza? O que é, no caso, então, um texto literário, né? O texto literário, ele tem como objetivo principal a expressividade. No caso, o texto literário, pessoal, ele preocupa-se com a beleza da linguagem, com o estilo e com a criatividade. Exemplo, poemas, cantos, romances, crônicas e fábulas. O texto literário, pessoal, eles querem demonstrar para vocês como aquilo aconteceu, como era aquela pessoa, para você imaginar na sua cabeça como que era a cor do vestido daquela moça, como que era o vestido daquela moça, como que era a roupa daquele rapaz. Isso acontecia muito antigamente, e assim, existe hoje os textos literários, claro, mas antigamente por quê que eu cito nesse caso, né? Porque antigamente não tinha TV, por exemplo. O que tinha era leitura de livros, né? E o livro basicamente era uma TV para antigamente, né? Que você ficava imaginando na sua cabeça, nossa, ela usava um vestido rosa e o rapaz usava uma camiseta verde com uma calça jeans e um sapato preto. Nossa, eles olharam apaixonadamente. É nesse sentido que eles querem demonstrar, por exemplo, um texto literário, beleza? Função poética da linguagem. No estilo literário, a função poética ela é predominantemente o foco, ela é predominantemente, desculpa. E o foco está na forma da mensagem, no caso, o ritmo, o som, as metáforas, imagens, né? E o escritor ele busca provocar a emoção e a reflexão. Tem que detalhe, né? Eu até hoje eu não vi nenhuma emoção e uma reflexão na batatinha quando nasce lá, mas aquele poema. Mas enfim, né? Continuando. Linguagem denotativa e conativa. O que seria, no caso, a denotativa? Ela possui um sentido literal, ela é usada, no caso, na redação técnica também, beleza? Já a conotativa, ela tem um sentido figurado e é utilizada em textos literários. Ou seja, a denotativa é utilizada em redação técnica e a conotativa em textos literários. Desculpa. E o exemplo disso seria denotativa. Vamos lá.
O dia está claro. Bom, isso aí seria algo para uma redação técnica. Já com a notativa, o dia sorri para nós. Olha só que viajado, né? Já é para textos literários. Beleza? Características do texto literário. Vamos lá. Quais as características que temos em textos literários? É o uso da imaginação, da subjetividade. É igual eu falei para vocês agora, é aquilo que faz você pensar, nossa, olha só, será que aquele homem estava olhando com um olhar apaixonado para a moça? Algo nesse sentido, né? Linguagem conotativa, liberdade criativa, estética. Aqui a liberdade para a criação é inimaginável, né? Assim, você não consegue imaginar o mínimo disso, né? Predomínio da função poética e o foco na forma e no estilo individual. Beleza? Dando sequência, característica então de um texto técnico. O que seria isso? Uma linguagem mais objetiva e denotativa, clareza e precisão terminológica, estrutura lógica e impessoal, predomínio da função referencial e a finalidade prática e informativa. Quais as diferenças principais de um texto literário com um texto técnico, por exemplo? O texto literário ele tem um foco em emocionar, imaginar e expressar. Já um texto técnico, o intuito dele é informar, instruir e registrar. É igual eu falei para vocês anteriormente. O intuito de um texto técnico é informar o que você fez naquele determinado projeto, aquele determinado relatório ou algo nesse sentido, e a outra pessoa que está lendo entender o que você fez, por isso que ele deve ser objetivo e claro, e poder, se possível, replicar em outro momento, ou então informar para outra pessoa de forma clara, beleza? Bom, no caso, comunica em ideias subjetivas e o outro transmite dados concretos e verificáveis. É isso que, resumidamente, significa a diferença entre o literário e o técnico. Beleza? Gêneros literários. Quais os gêneros literários que existem? Existe, por exemplo, o narrativo, o lírico e o dramático. Já no narrativo, persiste dentro dele o romance, novela, conto, crônica. Já o lírico, poesia, canção. Já o dramático, teatro, roteiros. No caso, cada gênero usa estratégias próprias da linguagem e estrutura, beleza? Figuras de linguagem. Introdução. No caso, as figuras de linguagem elas são recursos estilísticos que tornam o texto mais expressivo e criativo. Mesmo que raras em textos técnicos, né, é importante conhecê-las para, no caso, obtermos uma melhor interpretação. Metáfora. O que seria isso? Substituição de um texto por outro com base em semelhança de sentido. Exemplo, ele é um leão no trabalho. Isso significa o quê? Coragem. Comparação ou símile, né? Relação explícita entre dois termos, com conectivos como, tal e qual, desculpa. Exemplo, rato como um raio. Metonímia. O que seria isso? Substituição de um termo por outro com base em relação de proximidade. Proximidade. Exemplo, Lemos Machado de Assis, que é a obra pelo autor. Antítese e paradoxo. Antítese seria a oposição de ideias. Exemplo disso seria era o melhor e o pior dos tempos. Paradoxo seria contradição aparente, que seria, no caso, um exemplo disso, estou cheio de vazio. Eufemismo e hipérbole. O que seria um eufemismo? Ela, no caso, suaviza expressões. Exemplo, ele nos deixou. Mas no fim, o que isso quis dizer? Morreu. Beleza? Hipérbole.
é o exagero intencional. O que seria isso? Esperei uma eternidade, beleza? Estou morrendo de fome, é outro exemplo disso. Personificação e ironia. Vamos falar um pouquinho sobre personificação. Ela, no caso, atribui características humanas de seres inanimados. No caso, pessoal, o vento, um exemplo disso seria o vento cantava entre as árvores. Ironia seria expressa o contrário do que quer se dizer. No caso, um exemplo seria que pontualidade exemplar para alguém, no caso, que já está atrasado, chegou depois, né? Aliteração e assonância. O que seria isso? Aliteração é repetição de consoantes, né? Vozes veladas, veludosas vozes, beleza? Fica repetindo essas consoantes, beleza? Assonância seria a repetição de vogais. No caso, a aranha, arranha, a jarra. Bom, esse aí foi um dos mais fáceis que eu achei para mostrar de exemplo para vocês, porque o resto eu não conseguiria falar. Mas dando sequência. Por que estudar, no caso, então, figuras de linguagem, né? Mesmo em textos técnicos, pessoal, figuras elas podem, no caso, aparecer em títulos, slogans ou, no caso, comunicações institucionais. E, no caso, saber identificá-las, nós evitamos, no caso, a interpretação equivocada, beleza? E por isso que nós devemos ter uma atenção com isso, né? Revisão textual, no caso, a importância, né? A revisão, ela é a última etapa de uma redação. Ela verifica com clareza, coerência, ortografia e pontuação e formatação. Todo texto técnico ele deve ser revisado antes de sua emissão. Ou igual eu falei anteriormente para vocês. Se possível, revise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 vezes, quanto você puder. Cada vez que você revisar, você vai ter algo a melhorar. Beleza? Etapas de uma revisão. Nós temos a revisão gramatical, revisão estrutural, revisão técnica, revisão de formatação. O que enquadra uma revisão gramatical? Erros de grafia, concordância e pontuação. O que se enquadra em uma revisão estrutural? Coesão e lógica. Revisão técnica. O que se enquadra nisso? Terminologia e dados. Uma revisão de formatação, margens e fontes e padrões. Um minuto. Padronização de documentos. O que seria? Cada instituição, no caso, deve adotar normas de padronização. Exemplo, existem aqui no Brasil a BNT, Manual de Redação Oficial ou outro regulamento interno. Cada empresa, cada local tem sua regulamentação oficial. Então, cada um deve ser utilizado de certa forma, assim, de acordo com o que você está trabalhando, faculdade, empresa ou algo nesse sentido. Isso no quê? Que nos garante? Garante, no caso, a uniformidade e evita erros formais. Formatação básica de documentos oficiais. As formatações básicas mais comuns seriam margens simétricas, fonte Arial ou Times Roman, que devem estar no tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento 1,5 entre as linhas e cabeçalho institucional. Elementos estruturais do documento. Nós temos, no caso aqui, o cabeçalho com identificação da instituição, numeração da data, destinatário e vocativo, corpo do texto, fecho e assinatura. Manual de redação oficial. O que seria isso? O manual de redação, por exemplo, da Presidência da República, ela serve de referência para a padronização de comunicações administrativas em todo o Brasil e recomenda clareza, impessoalidade, concisão e formalidade e uniformidade. Erros comuns em redações técnicas. Quais os maiores erros que podem ser cometidos? Que é muito comum, né? Uso indevido de pronomes, excesso de adjetivos, ambiguidade,
falta de coesão entre parágrafos, falhas de ortografia e formatação. Estratégia para melhorar sua escrita. O que seria isso, pessoal? O que eu recomendo, na verdade? É ler textos técnicos de qualidade, faça revisões sucessivas, use dicionário e gramática, peça feedback de colegas ou professores, e hoje em dia a gente ainda para esse caso tem no chat GPT que a gente pode pedir para eles fazerem uma correção para nós. Mas assim, para a gente melhorar nossa escrita também, pessoal, o que eu recomendo para vocês? Lerem bastante. Leem artigos científicos, sempre tem algum interessante, então vai nesse caminho, sempre leia, que além de melhorar sua escrita, ajuda também sua interpretação, beleza? Importância da comunicação escrita. No caso, a boa redação ela é uma ferramenta de credibilidade, viu, pessoal? No caso, profissionais que escrevem bem, transmite segurança, preparo e profissionalismo também. Linguagem e ética profissional. No caso, escrever corretamente é também um ato ético. Ele mostra respeito pelo leitor e pela instituição e pela informação transcrita também. Síntese da redação técnica. O que é isso? Demonstra clareza e precisão, linguagem formal e impessoal, estrutura lógica e coesa, revisão cuidadosa e adequação ao público e ao propósito. Bom, conclusão geral, pessoal. O que nós podemos concluir disso tudo, né? A redação técnica é um instrumento essencial para a comunicação profissional e, no caso, dominar essas regras garante, né, eficiência e credibilidade no ambiente de trabalho. Beleza? E agradeço aí a atenção de todos. Fico aqui para quaisquer dúvidas que vocês tiverem a respeito da aula de hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida também da apostila, beleza? Beleza, Wellington. Obrigadão. Por nada, Vinícius. Tem alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Beleza, então. Tá na hora Grande da prova. abraço. Aí tem, né? Obrigado, abraço com Deus, até. Com Deus. Então, pessoal, encerra aqui por hoje. Uma boa noite a todos.